Olá, amigos. Boa noite, tudo bem? Hoje a entrevista para mim é muito bacana, especialmente porque eu vou contar com a presença do Ike, cartunista, que é uma referência para mim e tenho certeza que para muitos desenhistas, para o pessoal que me segue aqui, eu acho que vai ser muito interessante conhecer a história dele. Ele começou muito cedo desenhando, trabalhou em diversos jornais com muita estrutura aqui no Brasil, tem diversas esculturas pelo Brasil inteiro. Tem a abertura do Zorra Total, que ficou muito famosa e foi uma dos trabalhos que me incentivou muito a entrar e desenvolver caricaturas, né? Então, eu não vou enrolar muito nessa abertura, porque eu quero chegar na história, conhecer a história inteira dele. Eu estudei um pouquinho, li algumas entrevistas e fiquei fascinado, achei bem legal mesmo. Eu vou fazer o convite aqui para ele e a gente já vai começar, tá? A entrevista vai ficar salva no IGTV e depois a gente vai ver se consegue colocar ela no YouTube também, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Boa noite, Ike. Boa noite, está me ouvindo agora? Que eu estava sem o fone. Tô ouvindo, também coloquei o fone aqui porque essa hora as crianças brincam bastante no prédio aqui. Aqui, Isso, só com o fone para poder. As crianças aqui do prédio estão todas aqui dentro de casa. Aqui tem um monte de criança, então também tem um monte de barulho. Primeiramente, é uma honra ter você aqui, porque você é uma das inspirações para o meu trabalho. Todo mundo, praticamente, que trabalha com desenho já se deparou com algum trabalho seu. E estou muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conversar com você e passar para as outras pessoas aqui do Instagram que sempre me perguntam um pouco de desenho. Eu acho que vai ser uma história inspiradora. Que bom, fiquei feliz com o seu convite, porque eu já sou um veterano na arte da caricatura, da charge, e jovens talentosos como você, como muitos Obrigado. outros, terem o meu trabalho como referência é uma honra. Então, eu não poderia deixar de atender o seu pedido para falar para esse público, né? Esse público que está chegando, esse público que precisa não só de referência, mas precisa de caminhos mesmo, precisa de histórias que inspirem os seus caminhos, assim como eu tive as minhas, né? Então, eu tinha histórias que eu conhecia e há pouco tempo até publiquei no meu Instagram a minha primeira foto com o Ziraldo, que era um ídolo, e ele foi na minha faculdade lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, fazer uma palestra, eu fiz uma exposição, e aí na palestra dele ele ficou um tempão falando do meu trabalho, e conversamos muito, e eu acabei vindo para o Rio de Janeiro. Esse foi o meu gatilho para sair de lá, para vir para o Rio de Janeiro, porque ele me incentivou tanto, ele falou de tantas coisas que poderiam acontecer, e eu acabei vindo embora. Obviamente que, graças a Deus, eu era muito jovem, e os jovens são inconsequentes, e a inconsequência gera muita atitude que se você tem um pouquinho de estofo, você passa por ela. E eu era muito inconsequente, saí de lá, vim embora para o Rio de Janeiro, e hoje a minha história tá aí sendo contada, né? Mas foi a partir disso, foi a partir de um artista de expressão, de um artista que era meu ídolo, que eu comecei toda a minha trajetória. Falando em referência, só uma observação do dia, eu acho que hoje o Maurício de Souza faz 85 anos, né? Eu vi algumas postagens. Um gênio, um mestre também, um desbravador. E hoje em dia, assim, eu acho que é o empresário, né, o empreendedor mais importante da cultura do quadrinho, da tirinha, do humor gráfico no país, porque ele tem um estúdio espetacular, maravilhoso, emprega muita gente. Então, se existe algum mercado de quadrinhos nesse país, devemos ao Maurício de Souza, que ele tenha vida longa, pelo menos aí mais uns 50 anos perto da gente. Você tem uma boa influência no meu desenho, caricatura. O seu estilo sempre me agradou muito. E o Maurício de Souza tem influência na minha leitura. Eu, quando era pequeno, praticamente aprendi a ler e me interessei por leitura com o Maurício de Souza. A maioria das pessoas, na verdade, nós que gostamos de desenho, né, nós que já tínhamos desde pequeno essa tendência artística, a história em quadrinhos sempre foi inspiradora e referência. Eu aprendi a ler também, né, nas histórias em quadrinhos, né? E eu me lembro que o Maurício de Souza estava começando.
E eu já lia Maurício de Souza naquela época, mas eu tinha outras referências internacionais. Era muito mais difícil você conseguir uma história em quadrinhos de qualidade. Eu, por exemplo, era colecionador de revista História em Quadrinhos, o Tex, né, do Alex Raymond, era espetacular, né? E eu tinha a coleção toda. Então, a História em Quadrinhos realmente é muito importante na cultura, na alfabetização do jovem que está começando. Exatamente. Você me falou, eu já tinha estudado um pouquinho sobre isso, que você mora no Rio de Janeiro, mas não é daqui. Você introduziu mais ou menos agora no comecinho da conversa. Você pode dizer pra gente de onde você veio, como é que você veio parar aqui, como é que foi seu início nessa cidade do interior? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na verdade, nasci em Campo Grande, Mato Grosso. Era Mato Grosso ainda, não era capital. Sim. A capital era Cuiabá, do estado todo. E foi dividido, acho que em 1978, e aí eu fiquei no Sul. Né? Mas sim, eu nasci Mato Grossense e em Campo Grande, que não era uma cidade, era uma cidade muito pequena, né, na minha infância. E eu, desde pequeno, sempre gostei de desenhar muito. Quando eu tinha 5 anos, eu ganhei meu primeiro prêmio na escola, lá do melhor desenho. E aí fui sendo incentivado, e os meus trabalhos todos, né, na hora de entregar o trabalho, a apresentação era minha, eu que fazia as cartelas, eu que fazia os desenhos de tudo, eu que cuidava da arte gráfica, dos trabalhos da escola, na medida que eu fui frequentando a escola. Então, eu já tinha uma vontade muito grande. Ao mesmo tempo, eu era fanático por futebol, torcedor do Botafogo, queria vir para o Rio de Janeiro ser jogador do Botafogo. E jogava bola, porque eu sou canhoto na perna. Então, dizem que o canhoto ou nasce morto ou nasce craque de futebol. Né? E eu gostava e eu jogava futebol. Eu sou contemporâneo do Miller, né? Na verdade do Cocada. Lá, porque era o Miller, Campo Grandense, o Cocada, o irmão dele que jogou aqui no Vasco da Gama. Eu jogava no mesmo clube. E eu, na verdade, estava chegando. Eu jogava muito futebol amador, de várzea, e estava chegando. E a tendência era ser jogador de futebol. Mas aconteceu uma tragédia, meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E aí eu tive que trabalhar. E eu não podia mais treinar durante a semana, eu tinha que trabalhar. Aí eu fui trabalhar. E lá no trabalho, como eu era boy de uma advogada conhecida da família, lá eu tinha muito tempo para ficar fazendo alguma coisa. E eu não conseguia ficar parado, eu ficava desenhando. Aí passava em frente ao jornal para ir para casa, ao jornal que tinha na cidade para ir para casa. E assim eu fui juntando desenhos. Um dia eu resolvi entrar e entregar para o editor uma pasta com desenhos e fui contratado na mesma hora. Eu tinha 15 anos para ser quadrinista do jornal. Aí eu fazia tirinhas. Tirinhas do segundo caderno do jornal. Só que eu ficava de olho na política, aí lá no segundo caderno eu pegava uma história política, misturava com uma coisa de costumes e metia uma caricatura do sujeito lá no segundo caderno da tirinha. Até que o editor me chamou e falou assim: meu filho, isso é tirinha, isso não é charge, charge é no primeiro caderno. Né? Você não pode fazer charge no segundo caderno. Eu falei, não, é o contrário, você que não tem que me deixar no segundo caderno, eu tenho que ir para o primeiro. Aí eu passei a fazer charge política para o jornal. Sim. E aí começou a minha história. Depois eu fui para a universidade, aí trabalhei em várias agências, em vários jornais em Campo Grande. E quando eu estava lá na Faculdade de Educação Artística na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aconteceu outro acidente, foi o Ziraldo entrar lá para fazer uma palestra e aí me endoidou de vez. E eu tinha conseguido publicar um desenho no Pasquim de lá. Eu consegui publicar um desenho aqui no Pasquim como principiante e aí vim embora para o Rio de Janeiro. E aqui, eu chegando, né, a minha história é muito eclética, como é ainda até hoje. Né? Eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, porque como artista eu não consigo ficar parado, eu não consigo não produzir alguma coisa, qualquer que seja, com arame, com papel, com papelão, desenhar, estudar, porque estudar é o grande barato dessa história. Porque a pessoa às vezes nasce desenhando e fala assim, não, agora eu sou artista, aí não evolui, porque tem que estudar muito, tem que desenhar muito, tem que buscar novos desafios sempre. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro e fui procurar emprego no jornal. E a Demusa, da Demusun e Zacarias, tinham separado do Renato Aragão, montado essa empresa e iam fazer um filme separado. Eu não sabia. E eu vi num anúncio de jornal
que estavam contratando assistente de desenhista. Eu fiz as provas todas, 1 mês e meio de prova, tinha que desenhar, tinha que fazer entrevista com um psicólogo e tal. Sei lá, eram mais de 300 candidatos e uma vaga, e eu entrei. Então eu virei assistente do Sávio, que era o desenhista da Demusa, que fazia as caricaturas dos cartazes, mas eu fazia a arte toda. Só que foi uma universidade para mim. Eu fiz o filme Atrapalhando a SWAT, eu fui soldado da SWAT, eu fui figurante, eu fiz cenografia, eu fiz os desenhos dos uniformes da equipe, eu fiz os desenhos, as artes finais dos cartazes, eu pintei placas enormes para os cinemas, porque naquela época não tinha plotagem, não tinha nada, eu pintava isso lá no estúdio. Então, para mim foi um grande barato ficar quase 2 anos com os Trapalhões. Só que foi te dando bagagem e contatos, bagagem, né? Isso, mais bagagem, porque era um outro mundo. Eu não queria aquele mundo para mim. Eu queria ser cartunista do Jornal do Brasil, como o Zeraldo foi. E era a minha praia, era o meu sonho. Então eu falei, é nesse mundo que eu quero entrar. Quando o filme acabou, que a Demusa deu aquela arrefecida na quantidade de aprendizado que eu poderia ter, eu iria virar um funcionário de uma produtora que ia fazer um feijão com arroz. Isso me incomodou. Eu tinha 22 anos na época, né? Então eu era muito jovem. E aí eu larguei tudo, pedi demissão, fui para casa, juntei as minhas coisas, já tinha comprado um Fusquinha, vendi, já tinha um apartamentinho, saí, fui morar no República de novo, porque eu precisava investir um tempo, porque eu queria ir para o Jornal do Brasil. E comecei a frequentar a redação, até que encontrei o meu segundo pai, que é o Lan, uma figura ímpar que lançou, assim, a maioria dos cartunistas lançados passaram pela mão dele, que é um gênio, assim, é uma dama, uma figura de um caráter irretocável. Então, quando eu, por coincidência, comecei a ilustrar o esporte, e o Joaquim Cruz ganhou a primeira medalha olímpica para o Brasil. E tinha uma revista no Jornal do Brasil chamada Revista Viva, a revista da corrida. E eles tinham que colocar a capa do Joaquim Cruz. E eu estava na redação no momento em que o editor recebe o cromo, recebe a foto, e ela veio dos Estados Unidos velada. Ela veio queimada. E ele desesperou, porque eu tenho 24 horas para fazer uma capa e não tem foto. E agora? Né? E agora aí, né? Aí eu falei, eu tô aqui, eu faço essa capa, eu faço uma caricatura dele, por que não? E corri para casa e no dia seguinte levei a capa lá. Essa capa foi publicada, foi minha primeira capa oficial de uma grande revista no Rio de Janeiro. O Lan viu a capa, mandou me chamar para conversar. E falou assim, menino, você está pronto, eu quero você, que eu estou precisando de um chargista. E eu vejo que você faz umas ilustrações para o esporte, mas isso você está pronto, vamos fazer aqui. E eu comecei a fazer uma vez por semana no Jornal do Brasil. E sempre de domingo para segunda, assim, os piores dias, né? O jovem tem que ralar mesmo, comer a grama mesmo, para ir aprendendo, para ir pegando a manha da redação, de como você enfrentar um editor, como você ler uma pauta, como você interpretar essa pauta, como entrar madrugada dentro desenhando. Então, eu precisava disso. Até que chegou um momento em que o outro chargista que estava lá foi embora. Era um francês que não se adaptou ao Brasil, foi embora. E o Lan ficou com toda a responsabilidade nas mãos. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, olha só, eu preciso de um chargista full time, você é o cara. Eu tinha, sei lá, 23 para 24, 23 anos. E foi tudo aconteceu tudo muito rápido, mas eu investi muito, eu trabalhei muito, eu fui para cima disso com a gana da minha vida, né? Era aquilo que eu tinha que fazer. E eu falei, olha, eu tô pronto, o que você quer que eu faça? Ele falou, você vai me cobrir durante um período, não sei exatamente qual o período, mas eu vou ficar doente. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não, eu vou ficar doente, eu vou arrumar um atestado médico, porque os caras não vão aceitar você, menino, lá, fazendo charge na página do editorial do maior jornal desse país. Né, que tem baita pontapé que ele deu para que tem Carlos Drummond de Andrade escrevendo, né, tinha João Saldanha, então era um lugar só de feras. Como é que um menino vai chegar e vai fazer charge? Eles não vão deixar você fazer charge, só que eu sei que você pode.
Só que o Ilan realmente estava com um problema de vista. Ele foi fazer um exame e aí me perguntou assim, quanto tempo você acha que você se firma ali? Eu falei, me dá aí uns 2 meses que eu acho que eu fico. Aí ele, tá bom, deixa comigo. Aí quando ele voltou, 3 ou 4 dias depois, ele veio com um atestado médico mostrando, vou levar lá dentro. Agora o problema é seu. O atestado era de 1 ano. E foi lá dentro, levou o atestado e aí me chamaram. Falou, agora você vai ter que segurar que o Ilan não pode mais desenhar, está proibido pelo médico. E foi o que me fez ficar no Jornal do Brasil. Trabalhei feito um doido, estudei, li, me atualizei e joguei todas as minhas forças nesse momento. E virei o principal chargista do Jornal do Brasil. Alguns anos depois publiquei meu primeiro livro, com charges do governo Sarney. Ganhei 2 prêmios Essos de jornalismo, em 1990 e 1991. E antes dos 30 anos, já tinha me tornado o principal chargista, um dos principais chargistas desse país, premiado com exposições no exterior e tal, e eu tinha apenas 30 anos. Falei, e agora? Já bati com a cabeça no teto, né? Eu que sou angustiado por desafios, eu já vou virar, né, o chargista que vai ficar acomodado aqui o resto da vida. Aí eu fui buscar novos desafios. Mas vou deixar você falar um pouco, porque você deve ter algumas perguntas e eu não paro de falar. Eu vou engrenando aqui as respostas nas suas perguntas. Eu encontrei até alguns paralelos na medida do possível. Quando eu era mais novo, eu queria ser jogador de futebol também. Eu era goleiro, no caso. O meu problema foi que aos 13 anos eu quebrei o pulso. Aí comecei a engatar. Eu quebrei o pulso e fiquei 1 ano parado. Aí, isso eu já estava fazendo teste para Flamengo, que o Flamengo é meu time. Mas eu também tinha essa característica de buscar as coisas, de ir para frente. Meu primeiro curso foi de desenho, foi aos 13 anos. E com 6 meses de curso eu botei a plaquinha no portão de casa para dar aula de desenho. Aí eu comecei a dar aula para crianças da rua. Coragem. Então também comecei cedo com essa... Que bom, que bom. E com essa visão, né, de dar aula para as crianças da rua, é muito bom, porque a arte tem que ser difundida mesmo, né? O conhecimento tem que ser dividido, né? Quando você divide o conhecimento, você amplia, né? Você amplia o seu também, você aprende também. Não tem forma melhor de aprender do que ensinando, né? Exatamente. Que a gente foi engrenando aqui na conversa e passou um pouquinho das perguntas. Você me falou que você conseguiu... Teve algumas perguntas que você já respondeu aqui, mas você me falou uma coisa que eu achei curiosa também, é que você chegou a trocar, deixa eu ver aqui, trabalhos na Bolsa de Estudos, lá na UFM. Na verdade foi antes. Porque meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Aí eu fui trabalhar durante o dia e estudar escola pública à noite, porque eu estudava em escola particular. Aí eu fui para uma escola pública para estudar à noite e trabalhava durante o dia. E terminei o 2º ano, na época era o 2º ano científico, né? Sim. E o 3º ano você fazia e depois você fazia o cursinho pré-vestibular. E existia uma única escola, que era a escola que eu estudava, que meu pai pagava para estudar lá e que eu tive que sair, que era uma escola chamada Dom Bosco, lá em Campo Grande, que tinha um 3º ano junto com o curso pré-vestibular. Era junto, então assim, você chegava de manhã para estudar e saía de tarde, e era full time. Também era uma sala com, sei lá, devia ter 150 alunos numa sala, professor falando com microfone naquela época, coisa que, né, para mim era uma grande novidade, que eu chegava naquela sala imensa. E o diretor desse curso, no 3º ano desse curso pré-vestibular, era um padre, o padre Arlindo, que eu estudei com ele também lá no 1º, no 2º grau, né? Então eu convivia com ele, ele me conhecia dali. E eu queria muito fazer isso, porque eu queria passar no vestibular, só que eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro. Ela, não, você vai fazer, vai continuar o 3º ano lá e se vira, não tem o que fazer. Aí eu fui e procurei o padre Arlindo com um projeto de fazer o jornalzinho do 3º ano, o jornalzinho do pré-vestibular. Então eu ia pegar as notícias que ele me desse, porque eu aos 15 anos fui para o jornal e fui fazer jornais alternativos.
Então, alguns empregos que eu tinha, por exemplo, era de diagramador de jornal. Então, eu pegava lá, eu diagramava as páginas, eu montava aquilo. Então, tecnicamente, se eu fazia isso para um jornal que ia para a banca, eu podia fazer para um Sim. jornalzinho que ia, né, da escola. Você pegou a experiência total e levou Levei para esse lá trabalho. e apresentei para ele. Falei, olha, padre, o meu projeto é esse aqui, eu gostaria de fazer um jornalzinho com 10 páginas, sendo que uma vai ter humor. E aí eu logo separei uma página para mim fazer o cartoon dali, né, do pré-vestibular dos alunos, das matérias, enfim. O humor da escola, o humor dos alunos. E ele ficou assim, espantado, olhando para mim. Eu falei do projeto todo, mostrei, escrevi tudo, mostrei as páginas, já tinha logotipo, o nome do jornal, eu nem me lembro mais, mas já tinha tudo prontinho, numa pastinha verde. Levei lá para ele, aí ele olhou aqui e falou assim, meu filho, deixa aqui que eu tenho que apresentar para o pessoal todo, mas olha só, eu já topei a sua proposta. Você está matriculado, aí foi lá, assinou a papelada, vai na secretaria, diz que você está matriculado, e que eu assinei aqui porque eu tenho uma permuta contigo. Vai lá e você vai fazer o curso todo aqui, o terceiro ano inteiro aqui, por conta dessa permuta. E passou um mês e nada. Eu fui lá, Padre Arlindo, eu queria fazer o jornal, cadê? O senhor não vai me dar material? Ele falou assim, não, meu filho, não vou te dar material nenhum, porque se eu te der material, você não vai estudar, isso aqui é muito barra pesada. A sua proposta já foi o suficiente para eu te dar essa bolsa de estudos. E vou te pedir, não me faça nada em lugar nenhum para atrapalhar os seus estudos. Então fica aqui estudando para mim, por favor, eu não quero saber do seu jornalzinho. Quem sabe depois, um dia, você volta e faz o jornal do curso da escola, mas já o profissional que você vai se tornar depois que você passar no vestibular. Aí foi assim que eu fiz o meu terceiro ano e o meu pré-vestibular. Eu achei interessante porque você sempre teve essa busca, não só pelo desenho, mas você buscava o resultado final, você buscava o empreendimento, né? De desenvolver o que você queria, buscava as pessoas certas. Porque na verdade, eu não sei se é isso por causa da minha condição lá atrás, né, que eu tinha que me virar muito, eu perdi o pai muito cedo, então eu tinha que pensar nas coisas. Eu nunca fui um artista, e eu fico me ressentindo disso até hoje. Assim. Hoje eu fico pensando, poxa, mas eu não sou um artista como os artistas que eu conheço são. Assim, eu faço o trabalho, entrega ali e acabou-se. Né? Ele é artista, aí as pessoas celebram isso. Tal. Eu não consigo ver isso. Quando vou fazer um trabalho para algum produto específico, se é para televisão, se é para jornal, se é para revista, se é capa de livro, se é capa de sketchbook, eu penso no produto final, como ele vai ser, como tecnicamente isso funciona, como é que vai ser essa impressão final. Por quê? Porque, na verdade, isso vai garantir a qualidade do meu trabalho final e vai me abrir janelas de conhecimento. Eu vou ser obrigado, tanto que quando eu fui para a televisão, eu acabei indo para a televisão, eu fui convidado para ir para a TV Globo, porque, na verdade, como cartunista, eu procurei umas pessoas e falei, olha, eu gostaria de fazer, eu tenho um projeto antigo de fazer um programa meu de humor com animatrônicos, com bonecos, caricaturas, mas de alto nível, com movimentação, com tecnologia, muita tecnologia. Eu fui para Los Angeles estudar isso, eu estudei anatomia para esse tipo de coisa, eu fiz muitos cursos. Só que é o seguinte, quando você propõe um programa de televisão para uma emissora ou alguma coisa de televisão, ele vai dizer assim, não, mas isso aqui não funciona, porque não dá para botar no roteiro, ou isso aqui não funciona. Eu nunca aceitei isso como uma máxima que pudesse me deter. Então, o que eu fiz antes de ir para a TV Globo? Fui estudar roteiro. Eu fiz cursos de roteiro 3 anos antes. Você pode falar qualquer nome de livro de roteiro aí, nacional, eu já li todos. Antes, até que eu fui fazer a oficina da TV Globo. Passei mais 3 ou 4 meses fazendo a oficina da TV Globo de roteiro, para entender como é que era todo o conhecimento do roteiro, para aplicar dentro da casa e atender aqueles produtos. Né? Só que eu entrei lá e as pessoas não sabiam que eu era o cartunista, porque eu fiquei quieto. Eu era o roteirista. Quando eu fui para o Zorra, quando eu estava com quase 1 ano de Zorra, fazendo roteiro, alguém, numa reunião com o Maurício Sherman, que era o diretor, falou assim, porque o Wiki, qual Wiki?
mas o cartunista? Aí me chamou, porra, por que você não falou que era você? Porra, vamos meter seus desenhos no programa, caralho. Que porra, não pode, bicho. Aí eu falei, então vamos. Aí foi que aí eu comecei. Aí foi a abertura, eu fazia cenários virtuais, eu participava de criação de quadros em que o desenho se juntava à história do roteiro e à história da minha visão como artista gráfico e iam para o ar. Então, com isso eu fui estudar roteiro, eu fui ver direção, eu fui estudar. Aí eu tive que fazer uma abertura para os Caras de Pau, que era uma abertura em 3D. Foi quando o primeiro Caras de Pau, que teve 3 episódios, foi uma abertura pequenininha, assim, é uma abertura em 3D e que depois não foi utilizada no programa. Não sei por que razão, mas não foi utilizada no programa. Eu tinha que fazer uma abertura em 3D. Falei, como é que eu vou fazer isso, se eu não sei fazer 3D? Aí eu vou fazer um desenho, o cara vai falar assim, não, mas isso aqui não dá. E eu não posso deixar ele me dizer isso para mim, porque primeiro que eu vou fazer tudo que dá, e se eu fizer alguma coisa que dá e ele disser que não, eu vou provar para ele que é possível realizar. Aí eu pedi à TV Globo, falei, eu quero fazer um curso de 3D. A Globo, nisso assim, é espetacular, porque se você demonstra interesse, né, você sabe bem disso, né, você frequenta lá, eles te dão apoio. Porque se você está lá dentro, você recebe todo o apoio necessário. Aí eu fui fazer o curso de 3D. Aí quando eu cheguei para fazer a abertura, eu tinha feito um curso de 3D. Aí eu fiz o curso básico e depois eu fiz o avançado. Então, eu sei mexer num programa de 3D. Aí você vai agregando conhecimento e vai agregando ansiedade de realizar essas coisas todas, né? Aí eu fui passando... Para quem esperava, ficava na dúvida se o trabalho tinha parado com os 30 lá atrás, pois evoluiu muito. Mas é isso, eu não ia deixar isso parar assim, dessa forma. Por isso que eu fui buscar outras soluções. Lá com 30 anos, eu me lembro, acho que era 30 anos ou um pouquinho antes, eu me lembro quando chegou o primeiro Mac no Brasil. O Jornal do Brasil comprou 3, botou lá embaixo no 5º andar e só podia frequentar aquela sala quem fosse... Aí tinha pessoal da fotografia, os designers, tinha todo um estudo lá e eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu conhecer a máquina. Aí eu fui para lá e fui aprender. Então eu saía das minhas chaves do meu trabalho, descia, eu não ia para casa, eu descia para lá para estudar aquilo. E eu passei a fazer caricaturas no Photoshop naquela época. O Ayrton Senna morreu em... 94. Para você ter ideia, tem uma capa do Jornal do Brasil, que é página inteira, a primeira página do Caderno de Esportes, da morte do Ayrton Senna, que é uma caricatura que eu fiz do Senna, no Photoshop, que não tinha nem layer ainda, no mouse, no Photoshop. E, assim, a capacidade do computador era tão baixa que cabia num disquete, daquele disquete de não sei quantos K, 200K. Hoje em dia as pessoas nem conhecem. Nem conhecem isso. Cabia ali dentro. Então, a resolução dele era nada. Aquilo era uma coisinha pequenininha. Mas o ineditismo daquilo dentro do jornal, junto com a qualidade daquele trabalho feito num computador exclusivamente, inteiramente, fez com que eles explodissem aquilo na capa, não se preocupando com a qualidade da resolução daquela impressão, porque o que importava ali era registrar a morte do Ayrton Senna e aquele trabalho inédito feito no computador pela primeira vez, e eu era muito jovem ainda. Então, essas coisas eu sempre corri atrás, e é isso que eu digo para os meninos, né, os meninos, vamos estudar, porque tudo que esses meninos têm hoje, a gente não tinha naquela época, não tinha nada. Porque hoje você tem tudo. Eu tinha que pesquisar. Se eu quisesse, o Dr. Google não existia. Né? Se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que arrumar um jeito de pesquisar. Eu ia para a pesquisa do Jornal do Brasil, aí você tinha que ir na livraria Leonardo da Vinci, no centro da cidade, comprar livros caros, encomendar, porque você não tinha acesso a essa quantidade de informação que se tem hoje. Então, os meninos têm a faca e o queijo na mão para deitar e rolar. E os cartazes eram feitos manualmente, né? Tudo pintado. Manualmente, é tudo à mão, é tudo assim, era tudo muito artesanal, né?
Eu continuo fazendo muita coisa artesanal porque faz parte da minha formação e eu gosto do material, né? Ao mesmo tempo que eu invisto muito em tecnologia, eu tento aprender o máximo disso, eu me seguro no físico, porque senão eu me perco, porque eu não tenho a agilidade de vocês jovem assim, para esse tipo de coisa, né? Então, o meu filho, tem um filho de 18, 19 anos, está fazendo engenharia da computação. Não dá mais para conversar com ele, porque é uma sacanagem. Então, para conversar com ele é igual o jiu-jitsu, você tem que puxar para o tatame e dar um pega, porque senão não vai. Em pé ele vai me matar, né? Mas o que eu faço? Eu trago o meu trabalho também para o dia a dia. Aí eu uso todo tipo de material. Aqui na pandemia, eu mexi com arame, com papelão, com o que você imaginar, eu fiz. Né? Eu gosto de fazer o crochê. Aqui atrás, não, essa aqui é uma árvore de Natal, é uma árvore que foi toda feita aqui pela gente, e eu fazendo... Porque tudo isso é uma forma de exercício. O meu mestre Elan que dizia o seguinte, ele falava lá atrás, querido Ike, né? Lá o lutador, né, o jogador de futebol, como é que ele exercita? Ir lá chutar a bola no campo, não sei quantas vezes fazer exercício, né? O cara que levanta peso, como é que vai? Vai lá na musculação. Nós temos que trabalhar o cérebro. A nossa musculação está dentro da cabeça. Então, quanto mais coisas você buscar, mais coisas você fizer, mais aberto esse cérebro vai estar para novas coisas. Então, é incrível, porque é uma sede que não acaba nunca, né? Eu estou com 58 anos e essa sede é interminável.